Jesus, manso e humilde de coração. Queridos irmãos, todo domingo, ao vir à missa, nós renovamos a nossa fé, na verdade todos os dias, mas sobretudo no domingo, a nossa fé a partir do encontro com Cristo, na certeza de quem Ele é. A identidade de Jesus, para nós, não é só uma biografia, e o Evangelho não é só um escrito sobre a história de Jesus. Para nós, o Evangelho é o encontro com a própria identidade de Cristo, renovando a nossa profissão de fé com Ele e nele. Isso é muito importante ao ouvirmos o Evangelho de hoje, um trecho de São Marcos, que normalmente nós ouvimos no Evangelho de Mateus, mas está em todos os sinóticos. Quando então Jesus pergunta aos seus, e de forma muito clara, ouve da boca de Pedro as primícias da fé da igreja. Mas a pergunta de Cristo vale também a nós hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta não é para saber a opinião nossa, não é para saber a opinião das pessoas do nosso tempo, até mesmo porque no nosso tempo há muita gente que quer dar muitas lições sobre Jesus que nem o conhece, simplesmente por aquilo que acha sobre Jesus. Nós não damos uma opinião sobre ele. Nossa profissão de fé parte da proclamação de alguém que nós conhecemos, que transforma a vida, que transforma as nossas obras e as nossas atitudes. Esse é o fundamento de toda a vida cristã, é o fundamento da liturgia, onde nós nos encontramos com Ele. Ele é o centro, não só do que celebramos, mas a partir daquilo que celebramos, da nossa própria vida. E por isso essa pergunta ecoa também para nós hoje. Quem é Cristo? Quem dizem os homens que eu sou? E mais especificamente, perguntará aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta também é nós. E se nós tantas vezes fazemos isso, até com uma certa ingenuidade, dizendo, eu acho que é isso, aquilo outro, ou damos palavras tão abrangentes que chegam a ser vazias. Cristo é tudo. Tudo o quê? O amor é verdade, mas a gente acaba dando respostas tão enormes que acabam sendo vazias. Por isso é tão necessário renovar a leitura e por isso a espiritualidade a partir do Evangelho de hoje, que pela boca de Pedro, por isso Marcos dá uma ênfase muito grande, considerando que ele é discípulo de Pedro e escreve o Evangelho a partir também das memórias de Pedro. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, a identidade de Jesus para nós, portanto, saber, não só pelo intelecto, mas como um ato de fé, que Cristo, Jesus, é Deus mesmo feito homem, faz com que todos nós renovemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar, a nossa forma de agir com os outros. Quem crê em Cristo não pode seguir uma mentalidade mundana. Quem sabe quem é Jesus deve aprender com Ele por onde trilhar o caminho. E é exatamente isso que é o contraste do Evangelho de hoje. Se por um lado Pedro diz uma palavra tão bonita, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a profissão de fé da igreja. Por outro lado, Pedro mostra como o discípulo não deve ser alguém que se opõe à vontade de Deus. Quando Jesus faz o anúncio da sua paixão, que é um escândalo, dizendo que ele deveria, o Filho do Homem deve ser morto, açoitado, flagelado, isso escandaliza Pedro. Cuidado, irmãos e irmãs, presta atenção no que o Pai está dizendo. Cuidado, porque às vezes Jesus também escandaliza nossas formas de achar que ele deveria ser dessa forma, ou que o cristianismo, a fé católica, deveria agir assim. Jesus continua a escandalizar ainda hoje.
E Pedro, escandalizado, sai com uma resposta não muito feliz, que nada aconteceria. E então, nesta mesma perícope, nesta mesma passagem, nosso Senhor chama ele de Satanás. É um apelido carinhoso que ninguém dá a ninguém, não é verdade? Satanás é alguém, é o divisor, é alguém que põe. Claro, nós conhecemos o demônio e também chamamos de Satanás, mas aqui, usado a Pedro, é um espírito divisor, é uma compreensão de mundo que faz com que não se faça a vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, essa mentalidade é a mentalidade mundana, essa é a mentalidade que nós todos também podemos sofrer, que nos divide da relação com Deus, que faz com que nossas obras não sejam as obras da fé, mas sejam a obra da nossa ideia, da nossa ideologia, da nossa forma de compreender o mundo. É muito essencial renovar, a partir desse evangelho, a nossa compreensão de discipulado, de saber que discípulo de Cristo significa trilhar o mesmo caminho. E aí, portanto, nosso Senhor no final do evangelho diz: se alguém quiser me seguir, é tão bonito. Jesus sabe que Ele é o caminho, a verdade, a vida, mas Ele propõe isso. Ele propõe: se alguém quiser me seguir, isso significa que a felicidade não é imposta, mas é dada, e aí assumida. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. A coisa mais difícil que existe no mundo de renúncia é renunciar a si mesmo. O mais difícil não é renunciar às coisas, os bens materiais, mesmo que você seja muito apegado, porque quando você é muito apegado às coisas, o problema não está nas coisas, sabe? O problema está em você, porque você é muito apegado à sua estrutura. Renunciar a si mesmo, sem dúvida, é o mais impactante do evangelho. Aprender a abrir mão da minha própria vontade, das minhas próprias escolhas, para fazer a vontade de Deus. Isso é o mais exigente, até quando a gente precisa renunciar às pessoas. Quando há uma pessoa muito apegada a outra, de uma carência sem tamanho, nós vemos o problema não é a outra pessoa, é um problema de si. E daí a questão da renúncia a si mesmo é mais difícil. Por isso, Jesus, de certo sentido, dá um choque de realidade nos apóstolos. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, ou seja, as nossas próprias compreensões, nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Tome a sua cruz. A cruz, ontem nós celebrávamos uma festa tão bonita no Oriente. É uma festa que, de tamanha solenidade, igual a da Páscoa, em muitos lugares, a festa da exaltação da Santa Cruz. Quando falamos de cruz, talvez nos venha na mente só o peso, a dor, o sofrimento, o flagelo, tudo isso é verdade. Agora, quando nós falamos de cruz, para nós católicos ocidentais, deveríamos lembrar que a cruz é sinal de salvação. Se alguém quiser seguir, tome a sua cruz, significa aprender a renunciar e segurar a salvação, buscar a salvação, valendo acima de todas as outras coisas. A cruz revela duas coisas. O padre Antônio Vieira, já ouviram falar? Não Antônio Maria. Antônio Vieira é um grande orador sacro. Nós representa o barroco na nossa literatura também. No sermão do segundo domingo depois da Ascensão, quem nunca leu os sermões do Padre, é enorme, mas é bonito, vale a pena. Quando sobe ao púlpito,
e vai começar o sermão, todo mundo esperando a imagem do Cristo que subiu aos céus, da ascensão, ele se volta para a cruz. Eu quero dizer isso como ilustrativo sobre também o modo de olhar para a cruz, não olhar só como sofrimento. E ao olhar para a cruz, ele diz para aqueles que estão lá: os meus pecados me comovem mais do que a imagem desse Cristo na cruz. E todo mundo ficou estupefado, imagina, como isso? E ele explica dizendo que o Cristo na cruz revela o grande preço do amor de Deus que pagou por ele, por nós. E isso, diz o padre Antônio Vieira, me enche de vaidade, de soberba, mas, diz ele também, ao olhar os meus pecados, eu me entristeço e vejo por tão pouco que eu me vendi. Diante da imagem da cruz, ele, com as suas alegorias, mostra que a cruz é o sinal do amor de Deus, o pendão de quanto valemos. Não é só o sinal da tortura, mas o sinal da entrega salvadora de Cristo. Quando Jesus diz, toma a sua cruz e me siga, é de alguma maneira nós unirmos a cruz de Jesus, nos unirmos ao nosso Salvador, para que todos nós façamos da nossa vida também ocasião de salvação. Isso é essencial à vida, para todo cristão aprender a lidar com a cruz, com o sofrimento e com a dor, como um meio de salvação. Senão a gente é esmagado pela dor e pelo sofrimento. E diante de qualquer dor e sofrimento, sucumbimos, acabamos. É claro que dói, que sofre, que sangra. É verdade, isso acontece com todos nós. E você não precisa dizer que você não sofre. Todo mundo sofre. Hoje em dia também há uma grosseria de algumas pessoas achando que, não, você tem que ligar como sofrimento, como se você não tivesse dor. Isso não existe. Isso é inumano. Mas o fato do cristão lidar com a dor e com o sofrimento com uma ótica de salvação. Eu sofro, mas eu completo na minha carne aquilo que faltou à cruz de Cristo. Será que faltou algo à cruz de Cristo? E essa grandiosa frase de São Paulo nos instrui, portanto, como tomar a nossa cruz. As nossas dores, os nossos sofrimentos, que são realidade, que sofremos, que choramos, todos sofremos, choramos. Nosso Senhor fez. Não é porque somos homens, mulheres, ou porque a gente é forte, que é fraco, não deve fazer. Faça. Agora, aprenda a lidar com a cruz como meio de salvação, porque nosso Senhor disse, tome a sua cruz, não abandone a cruz por aí. A cruz pode ser até uma pessoa, que às vezes é mais pesada do que a madeira. No entanto, é ali também um meio de salvação. Depois diz, siga-me. O modo de trilhar o caminho que Cristo trilha é a sequela Christi, ou seja, é o segmento de Cristo. São José Maria Escrivá, ao comentar, na verdade, foi achado no comentário ao ponto 382 do caminho, que ele escreveu uma dedicatória de um livro, na verdade, 3 frases simples, 3 verbos que bem nos ajudam na nossa lida com Cristo. Que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Procurar, encontrar e amar não é um processo único na vida, mas é toda a vida. Essas 3 etapas acontecem juntas: procurar, encontrar e amar. Procurar a Cristo. Quem procura, ele é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável. Ninguém conhece Jesus o suficiente. Eu fiz o catecismo, eu estudei teologia, eu sou pós-doutor em teologia, em cristologia. Ninguém conhece Cristo o suficiente para dizer assim, eu não preciso mais procurá-lo. Para que procure, o encontre, porque ele se deixa encontrar e ame.
só se ama aquilo que conhece, dizem aí, diz Santo Agostinho. No entanto, a gente começa a amar a Cristo por aquilo que a gente conhece, mas sabendo que nunca vamos esgotá-lo. Cristo não é uma pessoa que a gente conheça por inteiro, simplesmente só porque conhece os axiomas teológicos sobre ele. É mais do que isso. Por isso a resposta, e vós, preste atenção, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que na vida Jesus faz a nós. E nós, por aí, como vivemos? Quem dizemos que Ele é? E quem deve falar? As nossas obras. São Tiago diz hoje, na segunda leitura, que uma fé sem obras é morta. O que significa isso? Na história da igreja já houve quem quisesse tirar esse livro da Bíblia, né? Quisesse jogar fora a carta de São Tiago, não tão recentemente, na época, não tão distante de nós. Na época da Reforma Protestante, alguns queriam tirar esse livro da Bíblia, dizendo que ele não era inspirado, exatamente porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Então, essa frase era uma frase problemática no contexto dos protestantes. No entanto, para nós, católicos, autenticamente, essa frase lembra que a fé em Jesus gera obras. A fé não é uma ideia, uma ideologia, um conceito. Há quem fale muito bonito. Saber quem Jesus é, o diabo também sabe. No tempo aí da política, você vai ver aí, todo mundo falando de Jesus, pintando Jesus da melhor forma possível. Você vai ver até gente que deixa para lá. O fato é que nós todos não nos guiamos por causa de uma ideia, não por causa de uma ideologia, não por causa de uma compreensão simplesmente, nem só porque a gente leu num livro, nem só porque nós lemos na Bíblia. Nós cremos em Jesus porque de fato Ele, nosso Salvador, é uma pessoa que nós procuramos, encontramos e que amamos. Por isso às vezes a gente até usa o tempo errado quando a gente fala de Jesus. A gente deveria consertar, porque Jesus era assim. Jesus é assim. De fato, essa forma faz com que nossas obras sejam obras como a de Jesus. Nosso Senhor disse: nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem diz que tem muita fé, mas não consegue concretizar em virtude, é duvidoso. E em virtude que eu estou falando, não é só essas virtudes que ficam dizendo por aí, não. Estou falando em obra concreta, em olhar com misericórdia para o outro. Isso São Vicente de Paulo, que morreu de cansaço, no final do mês será o seu dia. São Vicente de Paulo, está bem ali a imagem dele. Um homem, tem duas coisas que aparentemente não estão juntas, pelo menos na cabeça do homem contemporâneo, mas São Vicente de Paulo era uma pessoa muito culta. Uma das dedicações de sua vida foi na formação do clero, uma renovação na formação do clero, depois da Revolução Francesa, aquelas confusões todas, e a sua dedicação aos pobres. Um homem tão culto, capaz de se dedicar tão fortemente aos pobres. É um homem cheio de virtude. Porque só que a gente que fica fazendo coisa, vendendo curso, e não se dedica aos pobres também não significa nada. O diabo também pode dar curso de teologia sobre virtude, sobre o raio. O diabo é 4. Agora, o fato está na fé cristã a concretização nas obras. Crer em Jesus leva a ter obras. Senão, a fé não é verdadeira. Esse é o critério de São Tiago. E também, portanto, meus irmãos e irmãs, encontrar Jesus é tão essencial que muda a vida, que faz com que a nossa forma de lidar com a fé seja uma forma concreta, porque eu sou capaz de ver Cristo no outro, sou capaz de conhecê-lo através do outro. Isso é objetivamente claro no nosso modo de amar. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, ao nos encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor, aprendamos a renovar nosso amor, nossa procura, nosso encontro
e nosso amor por Ele, para que em tudo que façamos e realizemos, nosso Senhor seja o centro, não só da nossa ideia, mas das nossas atitudes, do nosso modo de lidar com os outros. Quando eu faço algo a qualquer um que seja, é a Cristo nosso Senhor que fazemos, é Ele que encontramos nos outros, para que a nossa fé seja viva, o encontramos neste mundo, para que enfim, no céu, se um dia for nos dada essa graça, a gente encontre definitivamente com Ele. Quem não encontra Cristo escondido neste mundo, não encontrará na bem-aventurança do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.